Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 30 até o 33. Romanos 9, versículo 30 ao 33, que diz o seguinte: Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Finalmente nós chegamos no fim da carta aos Romanos, no capítulo 9, e nós podemos perceber aí as nuances que nós temos em questões, do nosso relacionamento com Deus, em relação à maneira como Deus age. Nós conhecemos a pessoa de Deus, nós conhecemos seus atributos, nós sabemos que Deus é santo, nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é justo, nós sabemos que Deus é paciente, nós sabemos que Deus é bondoso, nós sabemos que Deus espera para que os pecadores se arrependam. Sabemos que Deus é um Deus irado, e Deus compõe várias características que nos faz poder conhecer a Ele, como nosso Deus, como nosso Pai. Mas existem mistérios acerca de como Deus age na vida do ser humano. Isso é inquestionável. E a gente pode meditar em todas as Escrituras e ver que em muitos aspectos daquilo que Deus fez, há coisas que não se pode explicar, há coisas que não se pode entender, mas eu creio que todas elas é possível nós crermos, porque nós vivemos pela fé. E a carta de Romanos justamente fala isso, fala que o justo vive pela fé. Lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, fala que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E diz que é manifesta essa justiça que vem pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então, nós quando conhecemos a Cristo, quando começamos a nossa caminhada de fé, a gente não vive de acordo com as circunstâncias do mundo. Por mais que a gente esteja inserido num mundo totalmente corrompido, por mais que a gente esteja inserido em situações que sejam complicadas, que sejam difíceis de lidar, nós não somos reféns mais das circunstâncias em que nós vivemos. Nós não somos mais reféns da nossa natureza decaída, nós não somos mais reféns do mal que habita em nós, mas nós somos livres. E essa liberdade que nós temos é pela fé. É essa fé que nos faz viver. Por isso Paulo cita os profetas do Velho Testamento dizendo que o justo viverá pela fé. Se não temos fé, então nós seremos engolidos pelas coisas desse mundo.
E esse mundo nos traz muitas coisas ruins, nos traz angústias, nos traz preocupações, nos traz decepções, nos traz desesperança, desânimo e nos traz morte. Mas a fé nos leva à vida, a fé nos leva à presença de Deus, e é isso que nós almejamos na nossa caminhada como cristãos. E pensando nesse sentido, em que muitas coisas não conseguimos entender a Deus, aqui nós acabamos de ler um trecho que me chama bastante atenção, porque fala de duas situações. Fala de um povo que não estava buscando a Deus, não estava buscando essa justiça, mas ele alcançou, esse povo alcançou. Está falando dos gentios, está falando de nós, que não somos judeus. Está dizendo que nós alcançamos justiça, porque nós cremos, porque nós tivemos fé. E por outro lado está falando sobre os judeus. Está dizendo que os judeus que buscavam essa justiça, eles não encontraram. E aí, é interessante como Paulo fecha o capítulo 9, ele traz essa conclusão, trazendo essa reflexão para nós. E o que isso poderia significar para nós? Por que a gente pode pensar nesse contraponto entre fé e obras? É algo interessante, porque se a gente parar para pensar, no mundo hoje existem milhares de religiões. Existem vários tipos de crenças, vários tipos de costumes, vários tipos de tradições. E dependendo da cultura, eu imagino que tenham religiões que a gente nunca tenha ouvido falar antes. E parando para pensar, na verdade só existem dois tipos de religiões. Dois tipos. Uma delas é onde a salvação depende somente de Deus, onde toda a nossa vida depende de Deus, onde Deus Todo-Poderoso se ligou ao ser humano por meio do seu Filho, e a nossa salvação depende totalmente dele, e nós recebemos esse presente pela fé. O nosso único dever para ter acesso a Deus é a fé, e neste caso se enquadra ao que nós chamamos de cristianismo histórico. É o que nós chamamos do cristianismo bíblico. Quando nós vivemos a Bíblia, nós estamos vivendo essa religião, que depende única e exclusivamente de Deus, não depende de nós. Agora, o outro lado, o outro tipo de religião que existe, é a religião que tudo depende do ser humano, tudo depende do homem. Depende do homem para ele conseguir chegar a Deus. Depende das obras que eu praticar, vai fazer com que eu me aproxime de Deus. Todas elas. Se você parar para pensar, eu não quero citar nomes aqui porque está gravando, aí de repente o YouTube derruba o vídeo, né? Porque tem as leis de censura ali. Mas todas essas religiões vocês conhecem, as religiões asiáticas, as religiões de matriz africana, as religiões até mesmo brasileiras, religiões paraguaias, que tem essa coisa que enfatiza o quê? A prática das obras. Porque você, sendo um homem bom, você atinge o coração de Deus. Mas nós vemos que pelas Escrituras, isso não é verdade. E nós vamos entender o porquê. Então, nessa sessão que nós lemos hoje, Paulo começa trazendo essa conclusão de tudo aquilo que ele explicou, de tudo aquilo que ele ensinou ao longo do capítulo 9 de Romanos. E aí, a gente poderia citar pelo menos 4 coisas, né, que a gente viu, e nos versículos 1 até o 13 do capítulo 9, Paulo vai falar sobre a questão dos judeus questionarem ou pensarem de que a promessa de Deus falhou para o seu povo, porque Deus escolheu Abraão para ser o pai de muitas nações. Deus escolheu Abraão para começar o seu povo aqui na terra. E aí Deus prometeu que abençoaria a sua descendência. E aí Deus escolhe Isaac, filho de Abraão, escolhe Jacó, filho de Isaac, e por meio de Jacó nasce o povo de Israel.
nascem as 12 tribos do povo de Deus. E aí a pergunta que fica é: se os judeus rejeitaram Jesus como Messias quando Jesus veio ao mundo, então a promessa de Deus falha. E aí Paulo vai dizer que não, porque dentro do povo de Israel, dentro do povo judeu, que foi escolhido por Deus para ser o seu povo, o Israel histórico, o Israel etnia, raça, dentro dessa raça, desse povo, havia outro Israel, que era o Israel espiritual. Estes eram os remanescentes, estes eram o que Deus guardou para que o povo de Deus não fosse acabado, não fosse excluído, não fosse exterminado. E o compromisso de salvação que Deus havia feito não era com a etnia, com a raça de Israel, com a nação de Israel, mas o seu compromisso, o pacto de aliança que ele fez, era com o Israel dentro do Israel, o Israel espiritual. E isso não foi porque o povo de Israel fez alguma coisa de bom para alcançar o coração de Deus, mas é porque eles foram escolhidos pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Não foi por mérito, não foi por obras. E ainda que muitos tivessem rejeitado a Jesus como Messias, sempre houve alguma pessoa que permaneceu firme na história da humanidade. Deus nunca ficou sem voz em toda a história da humanidade. E se a gente olhar mesmo o povo do Velho Testamento, que serviu a Deus, eles não foram salvos pelas suas obras, eles não foram salvos pelas práticas da lei, mas eles foram salvos porque eles criam que Deus mandaria um Messias para libertá-los dos seus pecados. A salvação do Antigo Testamento não era praticando a lei, não era oferecendo sacrifício, não era através da dieta judaica, não era através do jejum que eles faziam, não era através das cerimônias, não era através das coisas, era através do coração. Foi isso que nós aprendemos aí ao longo da história da Bíblia. E Deus foi fiel, Deus não falhou nas suas promessas, Deus ele cumpriu, abençoando toda a geração de Abraão. E aí dos versículos 14 ao 18, nós tratamos aí da questão da justiça de Deus, onde Deus escolheu algumas pessoas para si. Deus exclusivamente separou pessoas para fazerem algum trabalho, algum serviço específico para Ele. Isso é algo inquestionável, porque quando pensamos que Deus poderia ter escolhido um e não escolhido o outro, a gente pode pensar que Deus foi injusto. Sabe aquela figura do pai que tem o seu filho favorito? É mais ou menos assim que a gente poderia pensar, mas Paulo vai dizer que não. Deus não foi injusto por ter escolhido um e rejeitado a outro, porque ele vai usar o argumento que Deus falou para o faraó: eu tenho misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e eu endureço a quem eu quiser endurecer. Eu abençoo a quem eu quiser e eu condeno a quem eu quiser. É o argumento que Deus usou para falar com o faraó, que na verdade já estava com seu coração endurecido. E aí Paulo vai dizer que essas pessoas que foram escolhidas por Deus, não foram escolhidas pelas coisas que eles fizeram, foram escolhidas soberanamente. E Deus não foi injusto, porque ninguém merecia ser escolhido. Todos eram pecadores, todos eram falhos, todos tinham suas limitações, mas Deus quis usar essas pessoas para mudar a história da humanidade. E Deus fez. E isso não poderia falar a palavra? Não desconstrói a ideia da justiça de Deus. E aí Deus escolhe gentios, Deus escolhe pessoas de fora do povo de Israel para usar em favor do próprio povo de Israel, para que a salvação chegasse até eles. Então, nós vimos aí que Deus permite que o nosso coração seja endurecido quando nós já estamos endurecidos, quando nós pecamos deliberadamente. Então nós não vemos Deus como sendo alguém que endurece alguém sem precedentes, sem motivos nenhum,
mas é porque o ser humano escolheu rejeitar a Deus. O próprio ser humano vira as costas para Deus, mesmo conhecendo e mesmo sabendo. Então Deus permite que o nosso coração se endureça para Ele, e aí Ele tem misericórdia de quem aceita o convite de arrependimento. Já nos versículos 19 ao 24, nós vimos aí que Paulo fala que nós não podemos questionar a escolha de Deus. Aí fala, mas por que Deus escolheu aquela pessoa e não escolheu a mim para fazer alguma coisa? E aí Paulo vai dizer, quem é você para questionar os desígnios de Deus, a escolha de Deus? Porque Deus é soberano, é o título, é o tema que Paulo está tratando aqui no capítulo 9. Deus faz, é mais ou menos assim, Deus faz o que Ele quer. Ele não é obrigado a atender às suas exigências, mas Deus Ele faz tudo conforme a sua vontade. E o nosso dever muitas vezes não é entender a vontade de Deus, mas é simplesmente a gente se submeter ao seu senhorio, ao seu poder, à sua soberania. E é interessante que aí Paulo vai citar os profetas, Isaías e Oséias. E Deus estava mandando o seu juízo para o povo judeu, dizendo assim, eu vou usar o governador, o rei da Babilônia, para libertar vocês. E o povo estava revoltado, falando, como você vai usar alguém que não é judeu para nos libertar? Porque eles tinham essa ideia messiânica. Para eles tinha que ser um Messias que iria libertar o povo. Mas aí Deus falou, ainda não, agora eu vou usar um gentio que vocês chamam de pecador, e eu vou chamar esse pecador de filho de Deus. E foi o que Deus fez, quando o povo voltou da Babilônia para Jerusalém, e aí reconstruíram os muros da cidade, que foi a obra de Neemias e de Esdras, que a gente conhece aí pela história. Enfim, então Deus, Ele abre esse leque do seu povo para todas as nações, porque na verdade Deus estava cumprindo as suas promessas. Ele prometeu a Abraão que todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão. E aí, com tudo isso, falando tudo isso, chegamos nos versículos de hoje. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Então, o primeiro ponto que Paulo vai trazer como conclusão para nós, nessa manhã, é que nós que estamos aqui, que não somos judeus, que não temos a tradição judaica, não temos esse aspecto religioso do judaísmo, nós achamos justiça que vem de Deus. Que justiça é essa? Nós somos aceitos por Ele. A gente cantou hoje amigo de Deus. Não é porque porque nós temos a Deus como amigo, mas é porque Deus, Jesus, nos chamou de amigos. Jesus, Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, e todo aquele que crê em Jesus, ele é aceito por Deus. Essa é a justiça que Deus faz para nós. Nós somos aceitos por Ele. Então, por que nós achamos essa justiça e os judeus não acharam? Justamente porque está dizendo que nós tivemos fé. Todo o povo que não era judeu e que contemplava as coisas que Deus fazia para o seu povo e por meio do seu povo, eles criam, eles tinham fé, eles não precisavam se submeter às cerimônias do Velho Testamento. E a gente tem muitas histórias de povo que não era judeu, que foi salvo no Velho Testamento. E aí, vai dizer que o próprio povo não alcançou, por quê? Porque eles tentaram alcançar a justiça através das obras. Ou seja, eu vou fazer algo de bom, eu vou fazer algo que me torne uma pessoa melhor para eu chamar a atenção de Deus. É isso que o povo judeu fez a vida toda. E não era isso que Deus havia ensinado ao seu povo. E aí esse povo não recebeu a salvação, infelizmente. E trazendo isso para nós,
nós temos tradições religiosas de diversas formas na nossa cultura. E se a gente para pensar, quantas coisas a gente tem aí de elementos que a gente quer acrescentar à nossa fé. Fazer sacrifícios, por exemplo. Fazer promessas. A gente marcar dias específicos, anos específicos para certas coisas. E Deus não está nisso. Deus falou: eu não me agrado do sacrifício de vocês. Eu não me agrado do derramar de sangue dos animais. Eu não me agrado das cerimônias que vocês fazem. Porque o coração de vocês está longe. A boca de vocês fala que me ama, mas o coração de vocês está longe. Vocês não fazem isso por amor. E é por isso que Deus rejeitou as obras do ser humano. Mas Deus aceita aqueles que têm fé. Se nós não temos fé, não são as nossas obras que vão nos trazer esperança. E mais uma vez eu falo, não é fazendo doação aos pobres, não é fazer a campanha do agasalho no inverno, não é levar marmita para quem está passando fome, não é apanhar os cachorros que estão na rua para você fazer uma boa obra, não é você visitando o asilo, a cadeia, que Deus vai se agradar de você. As pessoas fazem isso e falam: eu vou limpar minha consciência, né, para perdoar um pouquinho meus pecados e garantir o meu pedacinho no céu. E eu tenho uma péssima notícia para essas pessoas: não vai garantir nada. E como nós garantimos então? Quando temos fé. Se você crê que você é um pecador e que você, pelas suas próprias forças, você não consegue se achegar a Deus, mas quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que era você que deveria estar lá, pregado na cruz, e Jesus fez isso por você, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, você será salvo. Aí você obterá a justiça que vem de Deus. Por isso o cristianismo é a única religião que depende totalmente de Deus para a sua salvação. E as outras religiões não. Nenhuma religião fala que você depende daquela energia superior que eles pregam. Mas eles falam que você faz, você pensa, você idealiza, para que essa energia contagie o seu ambiente e o seu interior. Ou seja, depende tudo de você. E nós vamos na contramão do mundo. Nós vivemos pela fé. Nós descansamos porque Deus fez tudo que era necessário para a nossa salvação. E aí, nós, diferentemente dos judeus, alcançamos essa justiça porque tivemos fé. Aí o 32 fala: por que não? Porque não buscaram pela fé, mas como se fosse por obras, e eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O que significa isso? Antes da gente continuar, marca aí na sua Bíblia o Romanos, e vamos lá atrás no livro de Isaías. Isaías capítulo 28, no versículo 16. Isaías está um pouco depois de Salmos. Isaías capítulo 28, versículo 16.
Isaías capítulo 28, versículo 16. Olha só o que está dizendo. Porque isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Essa pedra que Deus está falando aqui em Isaías é Jesus. E para quem não sabe, Isaías viveu mais ou menos 600 e 700 antes de Cristo. E Deus usou a boca de Isaías para falar que Deus mandaria uma pedra angular. O que é uma pedra angular? São pedras de alicerces, usadas nas construções. E Jesus seria o alicerce para quê? Para a igreja, para o seu povo, o alicerce para a nossa salvação. E está dizendo que quem confia nessa pedra jamais será abalado. Só que ao mesmo tempo, aquele que não confia nessa pedra, ele seria abalado, este tropeçaria. Por isso, voltando ao nosso texto, está dizendo que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, porque essa pedra que Deus estabeleceu para ser fundamento, era uma pedra angular para os que confiam, era uma pedra boa para aqueles que crerem, mas ao mesmo tempo era uma pedra de tropeço para quem não crê. E os próprios judeus tropeçaram. E muitas vezes nós também tropeçamos quando não confiamos que a nossa salvação vem de Jesus Cristo. Quando nós queremos agregar elementos para a nossa salvação através das obras, nós tropeçamos nessa pedra, nós tropeçamos em Jesus, porque Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E aí nós vemos que nós não dependemos das nossas obras para a gente chegar a Deus. Aí você vai falar, então quer dizer que as outras religiões não estão certas? Somente a nossa está certa? Na verdade, a gente não está aqui para pregar religiões, a gente está aqui para ensinar a Bíblia. E a Bíblia está dizendo, pelas obras você não vai ser salvo, você não vai chegar a Deus, é somente pela fé. E é por isso que nós vivemos por fé. Então, eu tenho pensado bastante sobre essas questões, de quanto eu tenho confiado no sacrifício de Jesus para a minha salvação, e o quanto nós podemos nos esforçar para a gente buscar essa fé, que muitas vezes a gente não vai conseguir entender, mas a gente simplesmente crê. Por quê? Eu sempre pergunto, se você morresse hoje, você sabe para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Porque se nós não temos essa certeza, nós precisamos repensar na nossa vida. Nós temos uma garantia que nos é dado através da Bíblia. Nós vimos essa garantia em todo o capítulo 8 de Romanos. E aqui no capítulo 9 não anula o que o capítulo 8 nos ensinou. Mas Romanos 9, ele está concordando, está concluindo o que o apóstolo Paulo ensinou no capítulo 8 de Romanos. Toda essa promessa, a fidelidade, a justiça, a graça de Deus, somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Não devemos ter dúvida acerca da nossa identidade. E curiosamente, nesse último trecho do capítulo 9, ele traz mais o aspecto da responsabilidade humana do que da soberania de Deus, do que da predestinação de Deus. Aqui entra a responsabilidade de todos nós, de escolher se nós vamos viver pelas nossas obras ou se nós vamos viver pela nossa fé. Então que Deus nos ajude, para que a gente possa ter esse entendimento, para que possamos aplicar isso na nossa vida. Não é o tanto que a gente vem na igreja que vai nos salvar, não é o tanto que a gente lê a Bíblia quanto a gente ora que isso vai nos trazer salvação. Tudo isso ajuda na nossa caminhada, tudo isso é essencial na vida do cristão,
Sem isso nós não temos vida de fé. Mas não é isso que vai nos levar na presença de Deus. O que nos leva é a nossa fé. Que Deus nos abençoe e possamos ter essas convicções no nosso coração, amém? Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos aceita, o Senhor nos aceitou, e o Senhor proveu tudo que era necessário para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa nova vida. O Senhor providenciou por meio do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus, nós queremos reconhecer que nada somos. Reconhecer, Pai, que as nossas obras não chamam a Tua atenção. Reconhecer que o que nós fazemos com as nossas mãos, elas não nos levam para mais perto do Senhor. Na verdade, ela mais nos afasta de Ti, porque vivendo pela carne, estamos escravos da lei. Mas em Cristo Jesus nós somos livres, Pai, da lei, nós somos livres da condenação da lei, nós somos livres do pecado, nós somos livres, Senhor, da morte, nós somos livres da escravidão. E queremos pedir para que possamos viver, Pai, plenamente essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que possamos ter essa convicção que por meio dele nós somos filhos de Deus, que é o Teu Espírito Santo que nos dá essa garantia, e que podemos assim ter a segurança, Pai, da nossa salvação. Podemos ter a certeza de que quando nós partirmos desse mundo, nós iremos para a glória, para a presença gloriosa do Deus eterno e poderoso. Que o Senhor encha nosso coração com alegria, com esperança, e que a gente não venha cair na tentação de achar, Pai, que o que nós fazemos vai nos aproximar de Ti, mas é a fé. Que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor transborde essa fé no nosso coração, para que a gente possa confiar unicamente em Jesus Cristo, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados e para a nossa nova vida que nós temos na Tua presença. Nos ajude, Senhor, quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, a nossa arrogância, nossa soberba, de pensar que nós somos pessoas boas, mas nos faz ter essa humildade, a mesma humildade que Jesus teve, Senhor, de negar-se a si mesmo e poder viver como um servo. Possamos ser servos Teus, que glorificam Teu santo nome, que vivem de acordo com os Teus preceitos, e que assim possamos ser abençoados de acordo com aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Ajude nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades e nas nossas limitações, e pedimos que assim, através da nossa fé, possamos nos achegar para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, pedimos pela nossa semana, consagramos tudo nas Tuas mãos, pedindo, Pai, para que o Senhor abençoe o nosso trabalho, os nossos estudos, nossos compromissos. Pedimos que as Tuas provisões nunca falhem, nunca deixem de vir para as nossas casas, para as nossas famílias, mas que em tudo o Senhor possa nos abençoar, colocando as Tuas mãos sobre cada um de nós. Venha abençoar nossos lares, Pai, abençoa nossos relacionamentos, abençoa nossa convivência com as pessoas, e que possamos ter mais de Jesus em nós, para que assim possamos levar, Pai, a imagem de Cristo na vida das pessoas. Restaura os relacionamentos quebrados, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, Pai. Visita eles nessa manhã, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, Senhor, um novo vigor físico, trazendo um renovo no seu corpo, e o principal, trazendo cura espiritual, Senhor. Opera em nossas vidas, opera na vida das pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, para que esse milagre possa ser real, possa ser vivido, possa ser concretizado, e que assim seja, para a honra e glória do Teu santo nome. E pedimos também por esse restante de dia, esse restante de domingo, seja abençoado na Tua presença, na Tua paz, e possamos assim irmos para a nossa casa, na Tua segurança e no Teu nome, Pai. Oramos por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Só os avisos rapidinho. O Oscar e a Gilza foram tirar férias aí por uma semana, porque em julho eles não tiveram essa oportunidade devido aí às situações de saúde deles, né? E aí eles aproveitaram esse tempo aí para poder estar descansando um pouco. E, se não me engano, o Oscar também passaria pelo médico lá em Araçatuba, e esteja orando aí pela estadia deles lá nesses dias, o descanso, né, o renovo, que é necessário também, e orar para que tudo dê certo ali no que eles estão planejando fazer, e também pelo seu retorno, né, aqui para Pedro Juan Cabalheiro. Nós teremos o culto de batismo no dia 13 de outubro, será juntamente com o Dia da Família. Nós fazemos todo ano o culto do Dia da Família, e em conjunto a isso nós faremos o batismo para receber as pessoas que estarão se batizando, e também aproveitaremos para fazer a recepção de novos membros. Então, aqueles que batizaram já no passado, mas ainda não foram inclusos formalmente como membros da Igreja Metodista Livre, a gente vai fazer esse pacto de compromisso, né, que nós fazemos aí. A gente faz um pacto perante a igreja, porque a gente assume compromissos e responsabilidades, bem como os privilégios de um membro, né? Então, se não me engano, as pessoas que vão batizar já terminaram o curso de batismo, eles estão escrevendo o testemunho dele. Então, estejam orando por eles nesse tempo, né? Porque é um período de luta, é um período de provações, né? Que Deus possa estar guardando a vida deles. E orando também para os que estão fazendo o curso de novos membros, para eles entenderem como funciona a estrutura da igreja de forma institucional, organizacional. A gente tem o livro de disciplina que está disponível aí, para saber como é que funciona algumas coisas, né? De como o membro é aceito, quando o membro não é aceito, quando o membro é excluído, ou quais são os compromissos, quais são os direitos que nós temos como membros da igreja. Então, tudo isso está escrito lá, e a gente faz um curso para a pessoa entender. E a maioria das igrejas, as pessoas não conhecem o nosso livro de disciplina, né? Mas a igreja de Amambai sempre enfatiza, a gente fala, o livro está ali, vocês podem levar para casa para ler, para conhecer, para saber, né? Mas cuida do livro, porque precisa devolver para que outras pessoas possam usar. Tem alguns exemplares aí, sempre a gente conscientiza o povo, porque se a igreja está caminhando errado e você conhece as disciplinas da igreja, você pode falar, não, tem alguma coisa errada aí, porque o livro fala que é assim, né? E esse livro não é baseado no que a gente pensa, no que a gente acha. Todo livro de disciplina, ele também é baseado na Bíblia, de como a gente lida com as questões da igreja. Então, todos são convidados para conhecer, e aí a gente vai estar fazendo a recepção desses novos membros da nossa igreja. Estejam orando por eles também, né, para esse processo. E continuamos com as atividades normais, culto domingo às 10 horas, culto em português, culto japonês às 8 da manhã. Quarta-feira nós temos o culto às 8 horas da noite, temos reunião de oração às 7h15 e reunião de célula às sexta-feiras, 8 horas da noite. Gente, se não me engano, semana que vem muda o horário de verão no Paraguai, e muito provavelmente vai ser, como fala? Já vai ser um horário fixo, já vai ser um horário perpétuo. Não sei se isso vai acontecer, espero que não, mas para todos estarem cientes que a partir de domingo que vem, nós vamos estar trabalhando aí no horário do Paraguai. Aí, para quem mora no Brasil, o culto fica às 9 da manhã, não sei se o Brasil vai mudar, estava tendo, né, acho que uma conversa aí para ter o horário de verão novamente no Brasil, não sei também se vai ter, mas aí conforme as alterações a gente vai comunicar nos grupos de WhatsApp. Então, no mais é isso. Se tiver mais avisos a gente vai estar avisando. O culto está encerrado, Deus te abençoe, cumprimente quem você não cumprimentou e pode tomar um cafezinho, em nome de Jesus.